meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou Vanessa Mafra, professora do 5º ano do Contraturno Digital. E qual é a nossa aula de hoje? O porquê dessa história? Hoje nós iremos identificar o conflito gerador, que é aquele acontecimento que faz com que a história aconteça, e os elementos que constroem a narrativa, que nós chamamos de elementos da narrativa. Então fiquem de olho que esta aula está imperdível! Sabe quando você chega na escola depois de um feriado prolongado, cheio de babados para contar para os amigos? Ou quando está numa rodada de conversa e lembra daquele acontecimento muito especial na sua vida e aí quer relatar para os colegas? Vocês vão o quê? Narrar os acontecimentos, certo? Então vão fazer uso do texto narrativo. O texto narrativo é aquele que narra uma história através de uma sequência de fatos. E ele é um tipo textual. Vocês lembram a diferença entre tipo textual e gênero textual? Nós já estudamos e vamos relembrar o conceito agora. Os tipos textuais, eles estabelecem a estrutura do texto, seu objetivo, finalidade. Nós vimos 5. Narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo, não foi? E os gêneros textuais, eles são os textos produzidos no nosso dia a dia para nos ajudar a se comunicar de forma melhor. Eles apresentam forma, estrutura e assunto que a gente consegue identificar e também possui uma finalidade. Então, os tipos textuais e os gêneros textuais, eles estão ligados, né? Os gêneros textuais, eles estão dentro dos tipos textuais, uma vez que eles seguem uma estrutura. Eu tenho certeza que o tipo textual narrativo não é nenhum desconhecido para vocês, certo? Assim como qualquer texto, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Eles apresentam também alguns itens obrigatórios que nós chamamos de elementos da narrativa. Os elementos da narrativa, eles são recursos usados para detalhar acontecimentos de um texto narrativo. Vejam aí um relato pessoal. Meu pai disse que eu só poderia continuar a jogar videogame se eu escondesse ele do meu irmão mais velho. Ele ficava a madrugada inteira jogando. Tentei esconder em tudo que era lugar da casa e ele sempre achava e lá ia eu ficar sem jogar. Até que um dia, percebi que a minha mãe guardava as formas de bolo embaixo do fogão. Perguntei para ela se lá esquentava muito. Não, só um pouco. Resolvi esconder lá. Na manhã seguinte, o cheiro de plástico queimado espalhou pela casa. E adivinha o que era? Levei um baita de um xingão, mas nada comparado a ficar 1 ano sem videogame. Até o dia em que descobrimos que ele ainda funcionava, mesmo todo derretido. Inclusive, funciona até hoje. Tenho foto. Julie Mocena. O relato pessoal é um texto que apresenta a narração sobre um fato ou um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. E ele é do tipo narrativo. Olha só, o tipo é narrativo e o gênero textual é um relato pessoal. Falei para vocês que ele tem que sempre apresentar, como todo e qualquer texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, ele já apresenta os personagens, onde acontece a história, não é? No desenvolvimento, eles vão apresentar o quê? O conflito gerador, encaminhando ao clímax, que é o ponto alto da nossa história. E aí vai para o desfecho. O desfecho é a nossa conclusão, onde acontecerá a solução do conflito gerador, não é? Então, ele segue toda uma trajetória, introdução, desenvolvimento e conclusão.
Agora nós vamos analisar os elementos da narrativa contida neste relato pessoal. Vamos lá? Este é um relato pessoal. E como eu falei para vocês, um relato pessoal é do tipo narrativo. E se é narrativo, gente, tem que ter o quê? Os elementos da narração. Então, um dos elementos é o enredo. Qual é o enredo aí dessa história? Esconder o videogame do irmão mais velho. Olha aí a agonia da personagem. Este é o nosso enredo. Um outro elemento é o quê? Os personagens. Quem são os personagens? A de Julie, o pai, a mãe e o irmão. Oi! E aonde que acontece a história, gente? Ou seja, o espaço. A casa, né? A casa foi o espaço onde aconteceu a nossa história, mais precisamente na cozinha. E aí nós temos também o conflito gerador, que é a ação, o fato que faz a história acontecer. Qual foi o conflito gerador desta história, gente? A imposição do pai para a filha. Você só joga se esconder o videogame do irmão mais velho. Agora temos o clímax. Qual é o clímax, gente? É a tensão do nosso texto, a parte mais alta. Quem seria aí? Nossa, inclusive, que cheiro é esse? É o quê? O plástico derretido. Qual é esse plástico? O videogame. E agora nós vamos para o desfecho. O desfecho nada mais é que a conclusão da nossa história. Qual foi a conclusão aí? Acho que foi boa, né? Porque o videogame, mesmo derretido, continua funcionando. Agora vejam esse outro gênero textual para analisarmos. A folha. Era uma vez uma folha que não se dava bem com as suas companheiras. Julgava-se a mais importante de todas e sonhava em deixar as companheiras e ir passear pelo mundo. Uma manhã em que fazia muito vento, as folhas agarravam-se umas às outras para não se separarem da árvore. Mas a folha aproveitou a ocasião para se soltar e partir. Começou a sua grande aventura. No princípio foi agradável. O baile nos ares, sobrevoando campos e aldeias. Mas o vento era tão forte que seus olhos se encheram de pó e não pôde ver nada. Depois caiu dentro de um rio e, como a água lhe salpicava os olhos, também nada pôde ver. O rio levou-o até o mar e as ondas arrastaram-lhe para a praia. Caiu a noite e ali estava a folha, cheia de frio, num lugar desconhecido. Na manhã seguinte, vieram os banhistas para a praia e pisaram tantas vezes que ficou enterrada na areia. Começou a chorar tanto que adormeceu. Quando acordou, teve uma surpresa. Tudo não passara de um mau sonho. O texto que acabamos de ver é uma fábula, que também é um texto narrativo. A fábula é uma narração em que os personagens, na maioria das vezes, são animais e ela também traz um ensinamento que nós chamamos de moral da história. Algumas fábulas apresentam essa moral da história destacada, fora do texto. Outras não, vai estar contida ali na narração e você tem que interpretar e conseguir pegar este ensinamento. Agora vamos verificar os elementos da narrativa. O enredo é a folha que se sentia mais importante que as demais folhinhas. A personagem, a folha. O espaço, uma árvore em algum lugar. E o tempo, ele é cronológico. Agora, o conflito gerador, que é aquele que motiva a história a acontecer, é a folha se soltar da árvore. Já o clímax, que é a parte mais densa da nossa história, é a folha foi o quê? Pisoteada e começou a chorar tanto que adormeceu. Agora vamos para o desfecho,
que é o final da nossa história. O que aconteceu? Tudo não passou de um sonho. Ufa! Que ensinamento a gente consegue tirar desta fábula, gente? Que é o quê? Nós não somos melhores que ninguém. Nós precisamos das pessoas, certo? Esses são os elementos que constroem uma narrativa. Não esqueçam que o conflito gerador é aquele que faz com que a história aconteça. Agora vamos aplicar o nosso conhecimento com o Aplicando. Para aplicar o nosso conhecimento de hoje, nós iremos responder uma questão da banca do SAEP. Vejam o vídeo. A origem do rio Solimões. Há muitos anos, a Lua era noiva do Sol, que com ela queria se casar. Mas, se isso acontecesse, se chegassem a se casar, destruir-se-ia o mundo. O amor ardente do Sol queimaria o mundo e a Lua com suas lágrimas inundaria toda a terra. Por isso não puderam se casar. A Lua apagaria o fogo, o Sol evaporaria toda a água. Separaram-se, então, a Lua para um lado e o Sol para o outro. Separaram-se. A Lua chorou todo dia e toda noite. Foi então que as lágrimas correram por cima da terra até o mar. O mar embraveceu, e por isso não pôde a Lua misturar as lágrimas com as águas do mar, que meio ano corre para cima e meio ano para baixo. Foram as lágrimas da Lua que deram origem ao nosso rio Amazonas, também chamado de Rio Solimões. Qual é o fato que dá origem a essa história? Letra A, a braveza do mar com a Lua. Letra B, a separação da Lua e do Sol. Letra C, um incêndio provocado pelo Sol. Ou letra D, o noivado da Lua e do Sol. Esse texto que vocês viram é uma lenda, e uma lenda é um texto narrativo. Vocês sabem que a lenda ela é transmitida oralmente e ela faz uma mistura entre fatos e eventos imaginários para explicar algum acontecimento. Nesse caso aí, ela explica como nasceu o rio Solimões, né? A origem dele. E o fato que gera essa narrativa, ou seja, o nosso conflito gerador, acontece devido à separação da Lua e do Sol. Então, a nossa alternativa correta é a letra B de bola. Hoje vimos que o texto narrativo é aquele que narra uma história através de uma sequência de fatos. Também sabemos que esse tipo de texto ele apresenta alguns elementos obrigatórios que nós chamamos de elementos da narrativa, que são os recursos usados para detalhar os acontecimentos, que são quem? O enredo, personagem, tempo, espaço, narrador, conflito gerador, o clímax e o desfecho. Tudo isso faz parte dos nossos elementos da narrativa. É importante sabermos identificar o conflito gerador, pois é ele que faz com que a história aconteça. Também nós vimos dois tipos de textos narrativos, que nós chamamos de gêneros narrativos, que foi quem? O relato pessoal e a fábula. O relato pessoal é aquele texto que apresenta uma narração de um fato ou um acontecimento que marcou a vida de uma pessoa. Já a fábula, ela traz uma narração onde os personagens são animais e trazem um ensinamento. Quanta coisa a gente aprendeu hoje, né, gente? Então, eu vou deixar com vocês o nosso caderno de atividades para praticar todo o conhecimento adquirido hoje. Até a nossa próxima aula!